quanto vale um lead da sua lista? Não quanto você pagou para ele poder estar na sua base, mas o quanto ele realmente gera para você. Se você não consegue responder essa pergunta aqui da tela, em parênteses, a maioria das pessoas não conseguem responder, você está lidando com o seu e-mail marketing baseado em achismo. Um termo que meu pai usa muito é azeitona na boca de banguela. Provavelmente seu e-mail marketing seja azeitona na boca do seu negócio, que tá indo para lá e para cá. Você pensa em trocar de plataforma, parar de investir como você investe, se cria a desculpa de que o e-mail marketing para você, para o seu negócio, para o seu nicho não funciona, mas a verdade é que você não sabe metrificar bem. E hoje a gente vai fazer a conta que ninguém normalmente faz, que é o quanto um lead realmente vale para você. Normalmente, as pessoas abrem o gerenciador de anúncios, um Meta, por exemplo, um Google Ads, e a primeira coisa que elas veem é o CPL, é o custo de um lead. E se o custo tá baixo, tá R$2, R$3, bate no peito, comemora porque isso é maravilhoso. E se o custo tá acima disso, tá acima de R$10, aí o seu negócio tá ruim, ou você tá com um anúncio péssimo e tudo mais. A verdade é que o custo por lead, ele não diz nada sobre o valor do lead em si. Um lead de R$2, que, por exemplo, nunca abre e-mail, não interage com as suas comunicações, que sequer converte em algum e-mail seu nos 30 próximos dias, equivale a nada. Era melhor você nem ter tido esse lead na sua base. Diferente, por exemplo, de um lead que você pode pagar R$20 e que num período de 30 dias, por exemplo, ele tem uma conversão. Então, é importante você ficar de olho nessas métricas que tendem a ser de vaidade, as métricas que não tendem a ser de vaidade, porque muitas vezes você faz um investimento baseado somente na primeira métrica que você pode analisar. E isso é muito negativo para o seu negócio. E olha só, tem bastante coisa, bastante conteúdo por aqui ainda, mas se esse tipo de conteúdo já faz sentido para você, tem um link aqui na descrição para você poder se inscrever na minha newsletter, onde eu diariamente, segunda a sexta-feira, trago notícias, trago novidades e insights que eu acabo tendo dentro de consultorias que eu acabo prestando, de clientes que eu presto serviço também. Então vai lá, newsletter gratuita para você poder se inscrever e a gente tá em contato, fechou? Mas olha só, isso aqui é muito importante, que é a diferença entre o CPL e o real valor de um lead. O CPL normalmente, né, eu falei já, mas é custo por lead, é o preço da entrada de um lead e não é o valor que a pessoa realmente tem. E o que define quanto vale um lead na sua lista são basicamente essas três variáveis aqui, que é a consciência, a nutrição e a conversão. Então vou passar por cada uma delas para que você consiga entender um pouquinho melhor e até já esboçar o que pode ser que esteja errado no meu negócio. Primeira coisa é a parte de nível de consciência. Uma pergunta importante para você se fazer. Esse lead ele já sabe que tem um problema ou ele chegou de uma forma totalmente aleatória? Por um clickbait, ou foi porque ele se cadastrou por impulso? Isso é importante você considerar, porque um lead que entrou porque se identificou com uma dor específica, que entende realmente o porquê ele se inscreveu, ele tende a converter muito mais e muito mais rápido do que um lead que baixou um PDF genérico e principalmente há 6 meses atrás, olhando uma recência, por exemplo, de downloads. Então, nível de consciência, leve em consideração isso. Qualidade de nutrição. O que acontece quando esse lead entra na sua base? Ele recebe um conteúdo específico, pensado para ele, ou é um conteúdo genérico, aleatório, que é enviado para ele e para toda a torcida do Corinthians? Porque sem segmentação, sem critério, sem comunicação personalizada, entendendo o momento de cada pessoa, o lead ele fica sem caminho para poder seguir. É basicamente um dos vídeos que eu falei na última vez, que é a oferta invisível. Então, vou deixar o card aqui em cima, não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente entra num outro tema, que é de fazer com que os seus e-mails realmente gerem conversão por fora, mas se você não tem uma nutrição, provavelmente você não tá dando um caminho para o seu lead seguir. E por último, a velocidade na conversão, que é o quanto tempo ele leva entre a entrada dele até a primeira ação mais importante. Seja um clique, seja uma conversão, seja o cadastro para um diagnóstico, ou até mesmo uma compra. Porque saber disso vai fazer muito sentido para você poder entender, por exemplo, quanto tempo eu mantenho essa pessoa na minha base até eu descadastrar ela. Ou quantos e-mails eu preciso mandar para ela até que ela realmente converta em algo que faz sentido para mim. Se você não tem essa métrica de entender
o tempo e a velocidade de conversão de um lead para outro, você muitas vezes está descadastrando leads que poderiam estar muito próximos a conversões, ou você está mantendo leads na base e você paga por lead na sua base ativo, você está mantendo leads que poderiam facilmente ser tirados da sua base, serem descadastrados. Então, fazer esse cálculo é muito importante. Mas agora eu queria mostrar um pouco da conta real, né? A conta mais monetária da coisa, que eu acredito que é o que você esteja buscando nesse vídeo. Se não estiver buscando, comenta aqui o que você está achando também, porque eu estou trazendo bastante conteúdo, bastante tema, mas é importante entender qual é o nível do seu negócio atualmente. Para isso eu tenho até uma possível solução, mas vamos lá. A conta real do lead. Ela é mais simples do que parece, não é um bicho de 7 cabeças, assim, é tranquilo, é uma conta de divisão, onde você faz aqui, ó, o valor real, que é, para entender qual é esse valor, né, é a receita do e-mail para quantidade de leads ativos que você tem na sua base. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você gerou 30 mil reais por e-mail e você tem mais ou menos 1.000 leads ativos, é como se cada lead tivesse o valor de 30 reais. Bem simples, direto, né? Agora tem uma segunda camada, que é o valor potencial. Isso aqui é a nível de previsibilidade e potência mesmo, porque é como se você calculasse o ticket médio. Eu vou dar até um exemplo aqui, vamos supor, se o ticket médio é de 5 mil reais e a sua lista converte em 2%, cada lead tem um valor potencial de 100 reais. Essa é a conta média, tá? Então, uma coisa que eu gostaria que você fizesse, se puder, dá o pause no vídeo e faz essas duas contas para a gente poder ter uma noção média da coisa. Porque isso aqui vai dizer muito como tá a sua operação atual. Qual é a saúde da sua operação atual. Porque se você olha para isso aqui e talvez você não tenha nenhum número base para isso, mas se você vê que você está fazendo muitos poucos reais por lead e a ideia é que você consiga fazer em média R$1 por lead, essa é a coisa mais básica possível, tá? Mas também tem a métrica média do Russell Brunson lá dos Estados Unidos, que ele diz que é como se um lead equivalesse a mais ou menos de 10 a 30 dólares para ele, tá? Por isso que é importante você ter essa métrica, até para nem ficar comparando com outros mercados, mas se comparar no próximo mês em que você possa melhorar uma estratégia, implementar alguma coisa, algum funil, tá? Agora, se você percebeu que, Lucas, tá faltando clareza, eu não tô entendendo o que pode estar de errado, ou por onde começar, onde eu posso melhorar, eu deixei aqui na descrição um link para você responder 8 perguntinhas, que é rápido de ser respondida, gratuita. Você vai levar 2 minutinhos para poder responder, é pergunta só de assinalar, de clicar, tá? Que no final dessas 8 perguntas eu te mando um relatório personalizado com um dos possíveis 4 gargalos que a sua operação de e-mail marketing pode estar sofrendo, tá? Então, clica aí no link da descrição para eu poder identificar da melhor forma e você também poder ter essa clareza ainda maior. Agora, olha esse comparativo. Eu gostaria de trazer esses dois cenários aqui para mostrar o quanto uma lista menor, mais enxuta, mais qualificada, pode ser melhor que uma lista inflada. Vamos supor que você tem leads a R$3 e você investiu R$3.000, tá? Então, você tem aqui numa média aproximada de 1.000 leads. Aproximada não, né? A conta de matemática é 1.000 leads. 1.000 leads a R$3, R$3.000. A sua conversão para essa lista, por ter focado muito no volume e no custo por lead, ela é pequena, 0.3. Isso a gente vê muito em lançamento, né? E aí, o 0.3 de 1.000 clientes se tornam 3 clientes. O seu ticket médio, por exemplo, um serviço é de R$3.000, com 3 clientes você tem uma receita aqui de R$9.000. Então, o valor por lead, que é os R$9.000 dividido por 1.000 leads ativos que você tem, é de R$9. ROI fraco, custo baixo e o resultado pior. Agora, vamos supor que você tem um custo por lead de R$12 e você capturou 300 leads. 12 vezes 300, 3.600. Você poderia até capturar menos leads aqui, porque a conta ainda fecharia. Mas vamos supor que, por serem mais qualificados esses leads, a sua tendência de conversão dessa lista sobe muito. Então, vamos supor que ela é de 5%. A gente não está falando mais de um ticket de R$3.000, e sim de R$5.000, porque você já trouxe leads com mais consciência. Então, a conversão dessa galera tende a ser mais fácil, é o cálculo de oferta e demanda. Você conseguiria fazer a conversão muito mais fácil de 5.000 aqui do que 5.000 aqui. Se eu chutasse aqui para R$3.000, por exemplo, com certeza esse valor de conversão tenderia a subir. Mas vamos supor aqui de R$5.000. Agora você consegue 15 clientes. 5% de 300 é maior do que 0,3% de 1.000, né? Então, 15 clientes pagando R$5.000, R$75.000. Olha a diferença, né?
quanto? 70 e... Ah, minha cabeça bugou aqui. 66, né? 66. O valor desse lead é de 75 mil por 300, é de R$250. 28 vezes maior do que o valor do cenário A. O que é bem diferente, né? E aí, vamos para um dos 3 erros que podem estar fazendo com que você não consiga ou ver valor na sua plataforma ou tá tendo um valor por lead muito baixo. O primeiro é captar sem consciência. Você atrai o lead com lista genérica, um e-book, por exemplo, de 40 páginas. Ele baixa, mas não sabe nem por que baixou. Não tem uma dor clara e não sabe que tem um problema. Esse lead leva mais tempo para poder converter. É só mais um número na sua lista. Não é um lead em potencial real. O próximo problema poderia ser a nutrição de segmentação, que é as pessoas entrarem e não receberem uma boa sequência de boas-vindas, se quer, às vezes, receber uma sequência de boas-vindas. Ou que dirá receber um e-mail. É um problema essas coisas, sabe? Aí você não tá falando a língua do lead, você tá falando a sua língua, ditando a comunicação da forma como você quer, e você não tá se adaptando. E é importante essas adaptações, não no sentido de vou mudar minha linguagem para poder ser mais atrativo. Não. A sua personalidade é sua, a linguagem do seu negócio é sua, mas é importante você entender o que cada lead tem de comportamento, o que cada lead tem, até da gente de conhecimento dele, para eu poder personalizar ainda mais minhas comunicações. E, por fim, medir pelo custo e não pelo valor, que é, normalmente, né, você otimiza a campanha para reduzir CPL e comemora quando ela sai R$2, mas nunca vê o cálculo inverso, né, que talvez fosse melhor mesmo pagar mais caro para um lead. E aí você percebe que talvez tenha custado mais caro você trazer leads baratos do que investir, ter um pouquinho mais de inteligência e coragem para poder trazer leads mais caros com mais consciência. Métrica sem contexto é pura vaidade. Agora deixa eu te mostrar na prática com o meu próprio funil, lá ele, mas com a forma como eu trago os leads pro meu negócio. Ó, eu podia ter escolhido o caminho de trazer mais volume. Talvez uma isca mais genérica ou algo assim, clickbait, das headlines que mais convertem para mim e tudo mais. Guia completo de e-mail marketing, passo a passo, um curso gratuito de 10 minutos de e-mail marketing, mas eu escolhi algo contrário, né? O primeiro filtro, para mim, é o conteúdo, onde cada vídeo eu publico aqui fala de uma dor específica, que não é genérico de aprenda e-mail marketing, por exemplo. É porque eu justamente não quero tratar o lead de uma forma igual. Depois, esse, por exemplo, o segundo filtro, é um diagnóstico, onde o segundo passo é que esse funil não tá muito bem desenhado, tá? Agora que eu vi. YouTube. Daí eu puxo essa pessoa para cá, ó, pro mapa de diagnóstico. Depois do mapa de diagnósticos, ela começa a cair numa outra etapa do meu funil, que é receber as newsletters. E depois de passar pelo mapa do diagnóstico, receber a newsletter e ir ganhando consciência, esse lead vai marcar um diagnóstico comigo ou com alguém da minha empresa. Atualmente sou eu que faço, tá? Mas vai marcar um diagnóstico comigo onde eu vou marcar 30 minutinhos, vou entender tete a tete qual é o desafio dela, a dor dela e como eu poderia ajudar, seja com pitacos ou até mesmo com possíveis serviços que a gente oferece aqui, a ajudar ela da melhor forma. Então assim, eu escolhi por não ficar otimizando muito a questão do meu CPL, e sim otimizar pela consciência para que, por mais que seja lento a longo prazo, eu consiga ter uma conversão melhor. E isso faz muito mais sentido até quando a gente vai olhar para as minhas métricas de abertura, que são métricas muito boas, acima de 30%. Agora sim, se esse vídeo vai ser útil para alguém que você conhece ou que trabalha contigo e que toca essa parte de e-mail marketing, comenta, ou que fica comemorando o custo por lead baixo, manda esse vídeo para essa pessoa, para a gente poder falar com cada vez mais pessoas e elevar esse nível de consciência. Principalmente se for da sua equipe, né? Agora indo para os últimos slides aqui, né? Lead como custo ou ativo. A diferença aqui é muito sobre mentalidade. Porque desse lado aqui tem a questão do custo, o quanto eu paguei por esse lead. E aqui é o quanto esse lead realmente gera de valor ao longo do meu tempo. E os focos até mudam, né? Porque aqui você foca em cortar, decisão baseada totalmente em CPL, investimento, tudo é visto como um risco principalmente, quando na verdade aqui o seu foco tende a ser multiplicar decisões baseadas em LTV, principalmente com mais inteligência. Quem olha custo, corta investimento, quem olha valor, multiplica a receita. É forte essa frase, né? Mas vamos lá. Por fim, mas não menos importante, essa frase aqui, que na minha visão é o resumo, né, de tudo que a gente falou até aqui. O valor do lead, ele não tá no quanto você pagou por ele, está no que você faz depois que ele chega. E entender toda a inteligência que é gerada por trás disso, para que você consiga entender isso, ter um entendimento maior, vai fazer total sentido. E aí, se esse vídeo de alguma forma fez você se questionar sobre a sua operação,
Eu tenho algumas possibilidades aqui para você. Fecha isso aqui, não leve em consideração esse diagnóstico, porque eu acredito que o que você precisa nesse primeiro momento é um mapa de gaps. Feito esse mapa de gaps, você vai entender o seu maior gargalo. E lá você vai poder ter o primeiro contato comigo, com a minha equipe, para poder, quem sabe, resolver isso de uma forma um pouco mais específica. Ter uma análise ainda mais profunda e detalhada, feita por mim e pela minha equipe do seu negócio. De novo, atualmente sou eu. Corre lá para que eu não escale muito e vá trazendo muitos leads qualificados e eu não vou dar conta, normalmente, de atender todas essas pessoas. Mas faz o mapa de gaps, encontra o gap, já tenta até você mesmo, sozinho, resolver alguns desses desafios e ver o seu resultado aumentando aos poucos. E vai resolvendo gargalo por gargalo, certo? Espero ter te ajudado. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Se você curtiu, deixa o like, é o básico, né? Paralelo. E te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e valeu.